Olá, sejam bem-vindos ao treinamento do novo modelo de planilha de implantação de obra do Sistema Construtigel. Hoje vou apresentar a planilha de implantação, explicando cada aba, os dados que precisam ser preenchidos e a importância de cada informação para o controle tecnológico da obra. Nessa primeira aba, que seriam os dados da obra acessos, a gente precisa informar o nome da empresa, o CNPJ, nome da obra, endereço completo da obra, CEP, regional, quantidade de blocos e torres, número de unidades e o engenheiro da obra. Ainda nessa aba, a gente precisa inserir quais são os usuários que precisam ter acesso ao sistema Construtigel dessa obra. É, então, inserindo as informações, nome de usuário, e-mail, cargo, telefone e grupo de acesso. O que seria esse perfil grupo de acesso? Aqui em cima a gente tem, né, quais são as nossas opções. Seria operador de campo, engenheiro, qualidade, laboratório, analista ou gestor. Então, no primeiro usuário, seja um engenheiro, já coloco o perfil de engenheiro. Qualidade, porque cada perfil tem um tipo de função diferente dentro do sistema. Então, é importante que a gente preencha corretamente para não ter problemas futuros. Lembrando que a quantidade de usuários do sistema ela é ilimitada, então você pode inserir quantos usuários desejar. Na segunda aba, temos a estrutura dos blocos. Então, o que seriam essas estruturas? A gente precisa preencher aqui, por exemplo, bloco torre, seria bloco um, bloco 2, bloco 3, bloco 4. A quantidade vai de acordo com a estrutura da obra. Ainda nessa tabela, a gente precisa inserir a unidade peça. Então, o que seria essa unidade? A gente constrói de acordo com a estrutura desse bloco. Então, primeiro seriam estacas, depois bloco de curvamento, primeiro pavimento, segundo ao quinto pavimento. Aqui, nós temos um exemplo, né, de como pode ser preenchido. O FCK de projeto, então o FCK para estacas é um FCK de 25, mas para bloco de curamento pode ser um FCK de 30. Então você vai preencher de acordo com a realidade da sua obra e do seu projeto. O volume por unidade não é um item obrigatório. Então, a gente coloca aqui como opcional caso você deseja acrescentar. Então, assim sucessivamente, a quantidade de blocos necessários na sua obra serão inseridas nessa aba. Aqui também temos a parte de contenções, que entraria um muro de arrimo, parede de diafragma. Então, mesma coisa, a gente coloca aqui, temos as opções, né? De FCK de projeto também, se houver, se não houver também não tem problema, não é obrigatório, e volume por unidade. Em área externa, a gente coloca todos aqueles itens, né? Expostos na área externa. Então, ARS, caixa de retenção, espaço gourmet, guarita, passeio, piscina. E a mesma coisa, FCK de projeto e volume por unidade, se houver. Se não houver, não tem problema. A gente só realiza esse cadastro, né, dessas unidades dentro desse tipo, bloco, né, área externa, no momento da implantação. Então, entraria também churrasqueira, de acordo com a estrutura da sua obra. Então, aqui a gente deixou alguns exemplos, mas você pode simplesmente excluir essas informações e colocar de acordo com a realidade da obra. Nessa terceira aba, temos a aba de concretos. Então, quais são os traços que a gente precisa cadastrar dentro do Construtigel? É, então, se hoje você já tem definido quais são os traços para a sua estaca, para o seu bloco de coramento, para a parede, é necessário inserir aqui para que a gente já possa realizar esse cadastro. Então, como tem que vir, né, esse padrão para a gente? Então, primeiro, o FCK, qual o tipo da brita, se é brita 0, brita 1, brita 0 mais 1, o flow ou slump. Então, aqui, como eu falei, só um exemplo, vocês vão preencher, né, conforme a realidade da obra. Então, aqui, slump 22, mais ou menos 3, ou 12, mais ou menos 2. Então, de acordo com a realidade da obra, todos esses campos são editáveis. Aplicação, então, para esse tipo de concreto, a aplicação aí na estaca. Então, qual é o padrão de moldagem desses ensaios? Então, que isso varia muito de construtora para construtora.
Nesse caso, a gente colocou como exemplo. Então, serão dois CPs de 7 dias, dois CPs de 28 dias, dois CPs de 63 dias, que seria a contraprova. Mas tem construtora que aqui só tem um. Então, um CP de 63 dias ou um CP de 56 dias. Mesma coisa, aqui é adaptável de acordo com a estrutura da obra. E aqui você pode adicionar a quantidade de traços que você desejar, né? Basta inserir aqui mais linhas, você pode excluir tudo aqui e selecionar os seus traços, desde que estejam, né, nessa mesma estruturazinha que a gente colocou, para facilitar para a gente no processo de implantação e não haver dúvidas posteriormente. Na nossa quarta aba aqui, temos o cadastro de usina. Então, você pode cadastrar também a quantidade de usinas que achar necessário. Então, o que que a gente precisa de informação? O nome da usina, CNPJ, o endereço, o responsável pela usina, o e-mail do responsável. Esse e-mail do responsável é quando a gente faz as programações, né, no aplicativo. Então, realiza a programação, essa programação vai cair exatamente no e-mail da pessoa que você está cadastrando aqui. Por isso é importante, né, que você realize esse cadastro aqui para a gente, coloque essas informações e que sejam conforme a realidade, né? E aqui também você pode adicionar até 3 e-mails. Basta separar por ponto e vírgula. Então, coloca, ah, fulano, dois ponto e vírgula, coloca um novo e-mail, ponto e vírgula, um novo e-mail. Então, aqui você podem cadastrar até 3 que a gente faz essa inserção no sistema. E o telefone também do responsável. Mesma coisa, a gente colocou 4 opções, né, de usinas para vocês cadastrarem, mas vocês podem simplesmente copiar aqui e colar mais abas, caso, né, haja mais usinas para poder inserir no sistema. Aqui na nossa quinta aba, laboratório. Então, cadastro de laboratório. Mesma coisa, vocês podem realizar a quantidade de cadastros de laboratório que achar necessário. Basta inserir aqui para a gente essas informações: o nome do laboratório, o endereço do laboratório, o nome do responsável por laboratório e o e-mail do responsável pelo laboratório. Então, aqui vocês podem inserir, né, esses dados. E importante salientar que nesse e-mail do responsável pelo laboratório, caso você já tenha o usuário que vai fazer os lançamentos, vocês acrescentem aqui para a gente. Então, já sei que João vai fazer o cadastro, né? Vai fazer as inserções das informações do laboratório no meu sistema para a minha obra. Então, já coloca esse e-mail aqui que a gente já realiza esse cadastro e ele automaticamente já vai ter o acesso liberado, né? Para poder fazer o lançamento dos resultados, os laudos. E aqui, por último, né, por fim, a gente tem toda a parte de suporte para vocês. Então, tem disponível e-mail, telefone, WhatsApp. Pode chamar a gente para tirar dúvidas. Eu não sei como abrir um chamado, pode chamar a gente. Tivemos algum problema aqui no lançamento de laudo, chama a gente, que tem uma equipe preparada, né, para poder te dar a total assistência. Aqui também inserimos o QR Code, então basta escanear o QR Code, você já vai direto para a nossa página no WhatsApp. E o Help Desk. Após você fazer todo o login no sistema, na parte suporte, você clica no Help Desk e nesse Help Desk você consegue, né, abrir um chamado para poder seja cadastro de usuário, seja cadastro de traço. Então, lá tem uma série de opções para vocês fazerem um chamado para a gente retornar no maior tempo hábil possível. Então, você pode clicar aqui e acessar as orientações para abertura de chamado. Então, tem um vídeo tutorial de como fazer essa abertura. E lembrando que nosso atendimento é de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e de 1 às 5h30. Então, estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem, é só nos acionar. Obrigada.